E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Peter. Nossa aula de hoje no Paradoxo da Física é sobre a primeira lei da termodinâmica, uma lei que trata de energia, de conservação de energia, que mexe com uma relação entre calor e trabalho. Sendo calor, vocês já viram, é uma energia em trânsito, não uma energia em movimento. Então, espero que gostem dessa aula. Qualquer dúvida, postem lá no canal. Deem um like lá nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então, vamos começar nossa aula. Então, antes de começarmos a falar sobre a primeira lei da termodinâmica, vamos falar sobre os sistemas termodinâmicos. O que é esse sistema termodinâmico? O que é esse sistema? É uma parte do universo físico com um limite específico. Esse limite seria essa fronteira. Dentro desse sistema existe um objeto de estudo, que é uma substância com um grande número de moléculas. Então, olha, para chegar nessa substância, eu posso ter tanto a matéria quanto a energia para o sistema aberto. A matéria e a energia podendo entrar no sistema ou sair desse sistema. Agora, se o sistema for um sistema fechado, somente a energia que pode entrar. Essa energia, claro, na forma de calor ou trabalho. Somente essa energia que pode entrar ou sair desse sistema. A matéria já não consegue nem entrar ou sair. E já no sistema isolado, tanto matéria quanto energia não entram e nem saem. Então, voltando, no sistema aberto, tanto a matéria quanto a energia podem sair ou entrar desse sistema. Lembrando de novo que essa energia pode ser tanto calor quanto trabalho. A gente viu que calor é uma energia em trânsito, energia em movimento. Já no sistema fechado, somente a energia que pode entrar ou sair desse sistema. A matéria não, ela fica presa, ela nem entra e nem sai. Já no sistema isolado, tanto matéria quanto energia não saem e nem entram desse sistema. E antes de começarmos também a primeira lei, vamos falar da lei zero da termodinâmica. Por que ela recebe esse nome, lei zero? Porque ela foi formulada depois da primeira lei e da segunda lei. Então eles já tinham formulado as duas leis, a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. Aí eles viram, cientistas, que a termologia podia ser tratada como termodinâmica. Só que para isso, como já tinham essas duas leis, teriam que criar uma outra lei, uma lei anterior a essas duas leis, que tratasse sobre o equilíbrio térmico. Então, colocaram como lei zero da termodinâmica. Então, o que diz essa lei? Então, olha, se A está em equilíbrio com B, então essa primeira figura aqui, ó, A em equilíbrio com B. A em equilíbrio com B. Esse equilíbrio é equilíbrio térmico, ou seja, mesma temperatura. E A também está em equilíbrio térmico com C, que é aqui embaixo, ó, com a mesma temperatura, eu posso concluir que B e C também estão em equilíbrio térmico, ou seja, com a mesma temperatura. Então esta é a lei zero da termodinâmica. Foi formulada depois da primeira e da segunda lei da termodinâmica, mas ela trata de um assunto que deve ser visto antes das leis da termodinâmica, da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Agora a gente pode começar a primeira lei da termodinâmica, que é o assunto dessa aula. Então o que diz a primeira lei da termodinâmica? Ela diz que o calor, a quantidade de calor, é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Então vamos por partes. O que seria essa variação da energia interna? A variação da energia interna é a energia interna final menos a energia interna inicial. Essa energia interna, ela depende da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia interna. Quanto menor a temperatura, menor a energia interna. Então, olha, a variação da energia interna final, menos a energia interna inicial. Essa é a energia interna. Como que eu posso calcular? Ela é 3 meios de nRT. N é o número de mols. Como que nós podemos calcular esse número de mols? O número de mols é a massa dividida pela massa molar. Essa massa molar é aqueles números que a gente consegue pegar da tabela periódica. O R é a constante universal dos gases. Quando eu tenho uma pressão em atmosferas e um volume em litros, o R é 0,082 atmosferas litros sobre mol Kelvin.
Agora, quando minha pressão é em Newton por metro quadrado e o meu volume é em metro cúbico, eu tenho uma constante universal dos gases igual a 8,31 joules dividido por mol Kelvin. Tá? E essa temperatura? Essa temperatura é sempre em Kelvin. Como que eu coloco essa temperatura em Kelvin, se eu tenho essa temperatura em Celsius? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, esse ΔU aqui da primeira lei da termodinâmica, dessa relação da primeira lei da termodinâmica, ele é dado pela energia interna final menos a inicial, e essa energia interna eu posso calcular por 3 meios de nRT. Outra maneira de calcular essa energia interna é usando essa fórmula aqui de baixo. A energia interna é 3 meios vezes a pressão vezes o volume. Pressão pode ser em Newton por metro quadrado, né, ou atmosferas, volume em metros cúbicos, litros. Lembrando que se a pressão for em Newton por metro quadrado, volume em metros cúbicos. Se a pressão for em atmosferas, volume em litros. Agora eu posso calcular também esse trabalho de outra maneira, para agregar o valor nessa forma. Como que eu posso encontrar o trabalho? O trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Isto para uma pressão constante. Então, trabalho é pressão vezes variação do volume. Isso era para uma transformação isobárica, né? Aquela transformação cuja pressão se mantém constante. E como que eu posso calcular essa variação do volume? Variação do volume é o volume final menos o volume inicial. Ou seja, que conclusão que a gente pode chegar? Só pode existir trabalho se o volume variar. Então, se o volume não varia, não existe trabalho. Logo, se eu tenho uma transformação isovolumétrica, volume constante, eu não tenho trabalho. Então, encontrando o trabalho, encontrando a variação da energia interna, eu posso colocar nessa fórmula para encontrar a quantidade de calor. Então, primeira lei da termodinâmica, quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Curiosidades que eu posso aplicar nesta forma. Se o sistema receber calor, eu tenho um calor positivo, eu tenho um Q positivo. Se o sistema ceder calor, ou seja, se ele perde calor, o meu calor é negativo. Então eu tenho que colocar o Q negativo. Agora, se eu tiver uma transformação adiabática, o que é uma transformação adiabática? É aquela transformação que não tem troca de calor. Então, se eu tiver uma transformação adiabática, o meu Q é igual a zero. Agora, para o trabalho. Se o sistema realiza trabalho, ou seja, se o volume aumenta, o meu trabalho é positivo. Se o trabalho é realizado sobre o sistema, ou seja, se eu tenho uma compressão, o volume diminui, o trabalho é negativo. Agora, se eu tiver uma transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, o meu trabalho é igual a zero, porque nessas transformações o volume se mantém constante. E a gente viu que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Logo, se o volume não varia, não existe trabalho. E o ΔU, que é a variação da energia interna? Quando a temperatura aumenta, a energia interna aumenta, o ΔU aumenta. Quando a temperatura diminui, a energia interna diminui, o ΔU diminui. Agora, se eu tiver uma transformação isotérmica, que quer dizer temperatura constante, a energia interna acaba não variando. Logo, o ΔU é igual a zero. Então, concluindo, quando o sistema recebe calor, calor positivo, que é positivo, o sistema perde calor, calor negativo. Se eu tenho uma transformação adiabática, que significa sem troca de calor, o calor é igual a zero. Se o sistema realiza trabalho ou o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o trabalho é realizado sobre o sistema ou o volume diminui, o trabalho é negativo. E se eu tiver uma transformação isovolumétrica, isocórica ou isométrica, que quer dizer volume constante, o trabalho é nulo. Para o ΔU, se a temperatura aumenta, ΔU positivo, temperatura diminui, ΔU negativo, e transformação isotérmica, que é a temperatura constante, o ΔU é igual a zero.
gráfico por pressão constante, né, versus volume. Gráfico de pressão-volume, sendo essa pressão constante. Como que a gente pode resolver isso? Temos duas maneiras. Ou usando a fórmula, trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume, porque a pressão é constante, ou encontrando a área da figura. Então, nesses dois desenhos, no primeiro à esquerda, esse aqui, eu posso encontrar a área dessa figura aqui, desse retângulo, eu vou ter o trabalho. Ou usar trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Como que seria essa variação do volume? Seria o volume final, que é o volume no ponto B aqui, menos o volume inicial, que seria o volume no ponto A. Como a transformação está indo do A para o B, o volume aumenta. Então eu teria um trabalho positivo. Agora, nessa segunda figura, a transformação vai do B para o A. Então o volume está diminuindo. Quando o volume diminui, eu tenho uma compressão. Logo, meu trabalho é negativo. Então eu encontro o trabalho da mesma maneira, né? Encontrando pela área ou pela fórmula trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume, só que o resultado tem que ser negativo, porque o volume diminui. Então, nesse aqui o volume aumenta, trabalho positivo, nesse volume diminui, trabalho negativo. Mas e agora se a pressão for variável? Então a pressão aqui é variável, vai do A para o B e aqui do B para o A. Então não tem como usar aquela fórmula do trabalho, que é igual a pressão vezes a variação do volume, porque essa fórmula é somente para a pressão constante. Então a única maneira, a única alternativa de encontrar o trabalho, nesse tipo de gráfico, é achando a área da figura. Então aqui eu teria que achar a área desse trapézio, aqui eu teria que achar a área desse trapézio, esta área me daria o valor do trabalho. Nesse caso aqui, vai do A para o B, o volume está aumentando. Então o trabalho é positivo. Nesse caso aqui, vai do B para o A. Então o volume vai diminuindo. Então o trabalho é negativo. Então, conclusão que a gente chega. Num gráfico de pressão variável, né? Gráfico de pressão variável com volume, eu só posso encontrar o trabalho achando a área da figura. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. E numa transformação cíclica? O que quer dizer transformação cíclica? É aquela transformação que parte de um ponto e chega nele. Então, por exemplo, nessa primeira figura, a transformação parte do A. Então, A, B, C, D e A. Então, ela começa do A e volta no A. Então, isso é uma transformação cíclica, é o mesmo ciclo. Então, é uma transformação, nesse caso, ABCDA. Então, ela começa do A e termina no A. Aqui, ela começa do A, vai até o D, o C, o B e o A e volta no A. A única diferença desses dois gráficos é que uma está girando no sentido horário e a outra girando no sentido anti-horário. No sentido horário, o trabalho é positivo. No sentido anti-horário, o trabalho é negativo. E como que eu encontro o trabalho? Eu encontro o trabalho achando a área das figuras formadas. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um retângulo. Nesse caso também eu tenho um retângulo. Então, basta encontrar a área deste retângulo que eu tenho o trabalho. Nessa figura da esquerda, gira no sentido horário, trabalho positivo. Nessa figura da direita, gira no sentido anti-horário, trabalho negativo. E a variação da energia interna é igual a zero. Por que a variação da energia interna é nula? É igual a zero. Porque ele parte de um ponto e chega neste mesmo ponto. Então, se ele parte do ponto A e chega no ponto A, ele parte com uma certa temperatura e chega neste ponto com a mesma temperatura. Então, se ele parte com uma temperatura aqui de 100 Kelvin, quando ele chega no mesmo ponto que partiu. Então, com a mesma temperatura, 100 Kelvin. Então, a temperatura inicial acaba sendo igual à temperatura final. Então, se não tenho variação de temperatura, não tenho variação de energia interna. Então, eu tenho uma transformação isotérmica, a temperatura constante. Logo, ΔU é igual a zero. Logo, a variação da energia interna é igual a zero. Então, sempre em uma transformação cíclica, a variação da energia interna é nula,
porque a temperatura inicial acaba sendo igual à temperatura final. Então, espero que tenham gostado dessa aula. Espero que tenham gostado dessa aula. Essa aula mexeu, né, com a primeira lei da termodinâmica. Eles tiveram uma breve introdução sobre sistemas e sobre a lei zero da termodinâmica. Na primeira lei, a gente viu os gráficos, né? O gráfico para pressão constante, gráfico de pressão-volume para pressão constante e para pressão variável. A gente viu que das duas maneiras a gente poderia encontrar o trabalho achando a área da figura, só que para a pressão constante a gente poderia também utilizar a fórmula, né, do trabalho igual a pressão vezes a variação do volume. E a gente viu, na primeira lei de termodinâmica, o calor igual ao trabalho mais a variação da energia interna. E que calor é uma forma de energia. Então essa primeira lei da termodinâmica mexe com transformação de energia, conservação de energia. Então, espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida deixe lá no canal. Inscrevam-se no canal Paradoxo da Física. E até a nossa próxima aula. Até mais.